Bom dia a todos, bom dia. Aqui mais uma pílula de conhecimento, diabetando com a Lê. E atrasado mais uma vez. Dessa vez só 1h30 de atraso. Eu tô bem gripado, bem derrubado. Então eu comentei que ontem eu talvez fizesse 8h15, 8h45. Bom, estamos aqui, 8h45. Para trazer mais um tema importante vindo direto dos sites de grandes laboratórios, de grandes entidades ou dos grandes livros dessas grandes entidades, para a gente poder falar um pouquinho. Eu tô caminhando, Luciano. Eu acho que eu vou ficar bem. Acho que logo eu tô 0 km. Lúcia está perguntando aqui. Obrigado pela preocupação, minha amiga. A glicemia tá bem. Foi difícil nos 2 primeiros dias, agora a glicemia já consegui ajustar, botei um basal adicional e tá tudo bem. O grande problema realmente é essa voz de pato rouco, o nariz que tá meio constipado um pouquinho. E enfim, só esse detalhezinho. Bom dia, Delmira. Bom dia, Tiana. Lu, mãe Pâncreas, bem-vinda. Bem-vinda, Lu. Thaís, tudo bem, Thaís? Thaís, precisamos conversar, hein, Thaís? Precisamos sentar nós dois aí pra gente bater um papo. Então hoje eu vou falar de uma situação que geralmente ocorre no diagnóstico do diabetes tipo 1. Bom dia, Eliana, bom dia, que bom te ter aqui. Acontece no diagnóstico do diabetes tipo 1 e que é um medo, que é um temor aí de todas as mamães e que infelizmente algumas pessoas não vivem ela só no diagnóstico e acabam repetindo o cérebro. Bom dia, Lucélia. Acabam repetindo a sua experiência e o que é perigosíssimo, né? Que é a cetoacidose diabética, né? A gente vai falar um pouquinho dela hoje. E eu vou trazer hoje a explicação dela da Merck Sharp Dohme, uma grande indústria farmacêutica. Eu achei bastante completa e rica a colocação deles no manual, que eles têm um manual de versão para profissionais. E a gente tem bastante coisa para falar, nem sei se a gente consegue falar tudo hoje. Deixa eu ver. Não vai dar nem para falar tudo hoje. Não sei que a gente demora um pouco mais. Bom, vamos lá, vamos começar. Vamos começar, a gente vai sentindo como é que a coisa vai. Cetoacidose diabética é uma complicação metabólica aguda do diabetes caracterizada por hiperglicemia, hipercetonemia e acidose metabólica. A hiperglicemia causa diurese osmótica, com a perda significativa de líquidos e eletrólitos. Ocorre principalmente no diabetes mellitus tipo 1, causa náuseas, vômito e dor abdominal e pode evoluir para edema cerebral, coma e morte. É diagnosticada pela detecção de cetonemia e acidose metabólica com intervalo de ânions positivos na presença de hiperglicemia. O tratamento envolve expansão de volume, reposição de insulina e prevenção de hipopotassemia, ou seja, perda de potássio, né? Então a gente precisa repor potássio. A cetoacidose diabética é mais comum em pacientes com diabetes tipo 1 e ocorre quando as concentrações de insulina são insuficientes para suprir as necessidades metabólicas básicas do organismo. É a primeira manifestação de diabetes mellitus tipo 1 em uma minoria dos pacientes. Minoria eu não sei não, viu? Tem uma tendência de falar que é uma grande maioria. A deficiência de insulina pode ser absoluta, por exemplo, durante um lapso de administração de insulina exógena, ou relativa, quando as doses usuais de insulina não suprem as necessidades metabólicas durante estresse fisiológico. Então perceba, não tomar insulina, esquecer de tomar insulina, não está em pauta. Isso pode danificar seriamente o seu controle e com isso criar um quadro de cetoacidose. Então a gente já parte por aí. Estresses fisiológicos comuns que podem desencadear a cetoacidose diabética. Infecções agudas, particularmente pneumonia,
né? E ITU, seja lá o que é ITU, deixa eu ver aqui. Infecções do trato urinário, infarto do miocárdio, acidentes vasculares encefálicos, ou seja, derrames, pancreatite e trauma. E alguns fármacos implicados como causadores de cetoacidose diabética são os corticoides, os diuréticos tiazídicos, os simpaticomiméticos, inibidores do cotransportador de sódio glicose 2, SGLT2. Tá? Então a gente tem que estar sempre atento, de acordo com a medicação, fazer os ajustes de basal necessários para que você mantenha a glicemia estável. É só isso que você precisa se preocupar quanto a isso. A gente sabe que algumas medicações têm interferência glicêmica e a gente sabe que a gente precisa ajustar a basal para que a gente tenha uma vida tranquila. A cetoacidose diabética é menos comum no diabetes mellitus tipo 2, mas pode ocorrer em situações de estresse fisiológico excepcional. O diabetes tipo 2 propenso à cetose é uma variante do diabetes tipo 2, que às vezes é visto em pacientes obesos, geralmente de origem africana, inclusive afro-americanos ou afro-carimbenhos e afro-carimbenhos. Os diabéticos com propensão à cetose, tipo 2, né, são conhecidos como diabetes Flatbush. Podem apresentar comprometimento significativo da função das células beta das ilhotas pancreáticas com hiperglicemia e, portanto, tem maior probabilidade de cetoacidose diabética no caso de hiperglicemia importante. Os inibidores de SGLT2 foram implicados na causa da cetoacidose diabética no diabetes tipo 1 e tipo 2. Eu estou pensando se eu leio tudo isso aqui para vocês, está bem grandão. Vamos lá. Sinais e sintomas. Os sinais e sintomas da cetoacidose diabética são os sinais e sintomas da hiperglicemia, com acréscimo de náuseas, vômitos e, particularmente nas crianças, dor abdominal. Letargia e sonolência são sintomas de descompensação mais grave. Pacientes podem estar hipotensos e taquicárdicos por desidratação e acidose. Podem respirar rápido e profundamente para compensar a acidemia. Podem também apresentar hálito com dor de frutas em razão de exalarem acetona. A febre em si não é sinal de cetoacidose e, se presente, significa infecção subjacente. Na ausência de tratamento oportuno, a cetoacidose evolui para coma e morte. O edema cerebral agudo, uma complicação de 1% dos casos de cetoacidose diabética, ocorre primariamente em crianças e com menor frequência em adolescentes, adultos e jovens. Cefaleia e flutuação do nível de consciência marcam essa complicação em alguns pacientes, mas a parada respiratória é a manifestação inicial de outros. A causa não é bem compreendida, mas pode estar relacionada à redução rápida demais da osmolatilidade plasmática ou à isquemia cerebral. A cetoacidose diabética com manifestação inicial no diabetes mellitus é mais provável em crianças menores de 5 anos, crianças com ureia mais elevada e potássio mais baixo na apresentação parece apresentar maior risco. A demora na correção da hiponatremia e no uso do bicarbonato durante o tratamento da cetoacidose diabética são fatores de risco adicionais. Cara, que dramático isso daqui, né? Diagnóstico: pH arterial, cetonas séricas, cálculo de intervalo de ânions. Vamos aqui. Prognóstico: a mortalidade geral de cetoacidose diabética é menor de 1%. No entanto, a mortalidade é mais alta nos idosos e nos pacientes com doenças potencialmente fatais. Choque e coma na admissão indicam prognóstico pior. As principais causas de morte são colapso circulatório, hipopotassemia e infecção. Entre as crianças com edema cerebral, cerca de 57% se recuperaram por completo. 21% sobrevivem com sequelas neurológicas e 21%
morrem. Não preciso nem dizer, né? Tratamento, solução fisiológica de 9%, ou seja, soro, correção de qualquer hipopotassemia, ou seja, reposição de potássio, insulina e raramente bicarbonato de cálcio. Reposição de volume, deve-se restaurar o volume intravascular rapidamente para aumentar a pressão arterial e assegurar a perfusão glomerular. Está bem complexo, né? Mas correção da hiperglicemia e da acidose. A hiperglicemia é corrigida com a administração de insulina rápida, inicialmente em bolos, seguida por infusão. Eles entram com uma bomba de infusão hospitalar. A absorção de insulina aos tubos de infusão pode ser minimizada enxaguando-se antes o sistema, blá, 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 blá. Prevenção da hipopotassemia requer reposição de 20 a 30%, 20 a 30 mEq de potássio a cada litro de líquido, para manter o potássio sérico entre 4 e 5. Outras medidas, muitas vezes se desenvolve hipopotassemia durante o tratamento de cetoacidose diabética, mas a reposição do fosfato não promove benefícios claros na maioria dos casos. Sim. Bom, basicamente é essa complexidade toda aí, o que é a cetoacidose, né? Mas traduzindo em miúdos, seu pH sanguíneo é alterado, você tem um comprometimento em todo o sistema circulatório e todos os órgãos, porque acaba levando esse sangue com esse pH alterado, circulando e levando a cetose a todos os nossos órgãos, trazendo uma baixa do potássio e causando uma possibilidade aí de risco de vida. É isso, a cetoacidose não é uma brincadeira, a cetoacidose é uma coisa muito grave, séria, e que se você tem isso com recorrência, cara, se mexe. Se seu filho já teve mais de um quadro, se teve um quadro além do diagnóstico, se mexe. Isso não é tranquilo, não, isso não é fácil, não. Ela pode realmente matar, tem um impacto de morte real na vida das pessoas, e o que a gente não quer é perder uma criança por conta de um descuidado que é o mau controle glicêmico. Tem outros motivos? Tem as infecções, tem as medicações, claro que tem. Agora, tudo isso é decorrente de uma falta de conhecimento e de controle que você executa na base do seu controle com diabetes, né? Então, se você não sabe controlar, chega uma infecção, vai ficar difícil. No meu caso agora, eu estou bastante resfriado e eu controlo isso de forma que a minha glicemia fique estável. Então, no primeiro dia foi um pouquinho complicado, que a gente tem que correr realmente atrás e tentar ajustar. No dia seguinte, eu já reorganizei, né? Na verdade, no final do primeiro dia, eu já fiz uma alteração de basal. No dia seguinte, eu já estava estável de novo. Uma necessidade adicional de 10% desta vez. Poderia ter sido mais, poderia ter sido menos, mas dessa vez tive uma necessidade de basal de adicional de 10%, o que faz com que minha glicemia média se mantenha estável e eu consiga facilmente controlar qualquer fugida da curva, qualquer tangenciada aí da curva. Tá certo? Bom, meu povo, cumprida a nossa tarefa de hoje. Amanhã eu vou estar um pouquinho melhor, quem sabe eu começo às 8h15 e durante essa semana vou tentar manter às 8h15 para eu conseguir dormir um pouquinho mais e me recuperar. Quero agradecer de novo a presença de todos e explicar que aqui a Pílula de Conhecimento acontece tradicionalmente às 7h15 da manhã, de segunda a sexta-feira, mas essa semana, porque eu estou bem derrubado, a gente está fazendo um pouco mais tarde, de acordo com a minha capacidade física. Então, pode ser que vocês me vejam às 8h15, tá bom? E ontem, para quem não viu, tivemos um Pergunte pro Ale fantástico, tá gravado, disponível nas 3 plataformas sociais. E na quarta-feira, amanhã, a gente tem o Kit Breca, né? E a gente vai conversar com um de vocês. Se você ainda não viu o Kit Breca, procura aí na nossa página.
Assiste um Kit Breca, você vai ver que legal que é, uma conversa ao vivo entre você e eu. Pode ser você, depende de você. Se você se inscrever para participar, eu vou estar aqui para te receber, para a gente bater um papo, tirar suas principais dúvidas e já ajudar você a colocar um pouquinho o carro nos trilhos, no controle glicêmico. Obrigado, Lúcia, Lucilene, obrigado. Obrigado a todos. Espero que tenha sido proveitoso. É meio rebuscado, né? Mas acho que é importante trazer o rebusco também e a gente trabalhar o detalhamento com mais simplicidade, porque não é uma coisa que a gente vai querer se deparar. A cetoacidose não é uma coisa tranquila. Tá bom? Fiquem com Deus, um bom dia a todos, uma boa terça-feira.